Cara, tu vai fazer um jejum hoje, as pessoas vão fazer jejum de Instagram, jejum de Coca-Cola, jejum de chocolate. Isso não é jejum, cara. De Entende? café. Pode ser qualquer coisa, menos jejum. Ah, mas tudo bem, irmão. Não é jejum. Jejum é de comida, irmão. É você realmente se abster de comida. Entendeu? É comida que te sustenta. Não é daquilo que é. Eu como chocolate, sei lá, 2 vezes no ano. Então, eu vou fazer jejum de chocolate. Vou fazer 1 ano sem chocolate, um exemplo. Fácil. Fácil. Então, assim, tem que custar algo, velho. E é algo que pouco pregado, Sim. né? Jejum. Até um tempo atrás, aí o Luciano, que já vem nessa pegada já há uns 2, 3 anos, falando bastante. Mas tu vê, dificilmente pregador falava. E assim, e até a ênfase do jejum tem que ser ensinada corretamente. Sabe por quê? Porque senão vira um legalista e o religioso. Aí vai ser o Jesus e meu jejum. O jejum, ele é uma disciplina espiritual. E tem pessoas que podem transformar o jejum num bezerro de ouro. Você citou o Luciano. O Luciano, ele tem estrutura para aquilo. Ele se preparou para aquilo. Ele tem um acompanhamento, toda uma preparação para o tipo de jejum que ele faz. Mas ele não tem aquilo como algo que é Jesus e porque eu fiz. Mas tem pessoas que, se não tiver a clareza, a compreensão correta das escrituras, fazem do jejum que um algo a mais. Jesus e o meu jejum. E para ser melhor que o próximo. Exatamente. Ainda. Aí não entra no lugar de você buscar, sabe, se santificar ou estar mais sensível a Deus. Agora vira uma disputa. Ser super-homem. Você jejuou quantos dias na água? 5? Se você conseguiu 5, eu vou conseguir 7. Aí você começa a disputar, porque você não está preocupado que seja para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo e para o bem do próximo. Você está preocupado em você, né? Ter a validação e falar assim, eu sou o cara, velho. Daniel jejuou 5, mas eu jejuei 7. Ah, ele fez 10, eu vou fazer 12. Aí você entra nesse lugar de infantilidade. E aí que eu falei para você, onde às vezes alguns homens de Deus, de forma mais dura, vai te dar um chacoalhão, entendeu? Vai falar que você é um bebê na fé mesmo, que você é um alecrim, né? Que a gente fala, um comedor de algodão doce, porque você quer o quê? Aquilo que, ai, mas é tão leve. Não, irmão, o evangelho vai nos custar tudo, o evangelho é verdadeiro. E o custar tudo, lógico, você vai fazer uma leitura do que é o tudo, você vai ver que vai te custar muita coisa. E dentre dessas coisas, às vezes, é a nossa posição social, às vezes são facetas da tua reputação em meio àquilo que as pessoas acham que você deveria ser. Quantas pessoas não querem falar o que você deveria ser? Não, Daniel, mas você tem... Tá fazendo errado. Tem potencial para ser isso. Não, cara, não é sobre o que eu gostaria. Se eu fosse fazer o que eu gostaria, eu estava fazendo qualquer outra coisa. Mas é sobre uma verdade que você tem cravada no seu coração, cara. A gente não foi chamado simplesmente para existir aqui. Foi um chamado para viver. E viver o propósito de Deus. E o propósito de Deus não vai ser alguém que vai colocar a mão na minha cabeça e vai falar o que eu tenho que fazer. Por mais que seja importante você ter alguém para que te instrua, te ensine, né, te acompanhe, né, seja alguém ali um guia, né, como a palavra diz, um guia na fé. Não que você precise de cobertura, porque Cristo te cobre. Cristo é o cabeça do corpo, não tem como um membro cobrir outro membro. Cristo é o cabeça do corpo e ponto final, não tem discussão para isso. Jesus é a cobertura, Jesus que nos cobre. É pelo sangue de Cristo que nós estamos tranquilos. Ele é o cabeça do corpo. Um corpo não pode ser mutilado. Como é que você é um dedo, você vai cobrir o joelho? Não existe isso. Não vai. Então ele é o cabeça e ponto final, assunto encerrado. Não tem discussão em relação a isso. Mas isso não pode fazer de você alguém que seja rebelde, que seja insubmisso, a ponto de você querer andar sozinho. Mas você vai andar com quem? Com pessoas que estão pensando como você biblicamente. Pessoas que querem realmente cooperar para que a obra de Deus, que é pregar Jesus, ela seja, né, expandida na terra. Como o rapaz que está lá em Angola, lá, o missionário lá. Ele tem um chamado de Deus, ele está dando o melhor para ele. Ah, mas ele está lugar, não interessa, irmão. Faz alguma coisa e ponto final. Entendeu? Você faz parte de uma igreja. E quando Jesus vir, cara, aí ele que cobre essa igreja. E ele vai saber quem está debaixo dele, quem é o corpo dele. Ele vai fazer esse ajuntamento. Então o corpo dele ele vai ser reconhecido. Eu penso assim, né? Fazendo uma visão aqui, abre aspas, é minha opinião. Quando Jesus vir, né? Você começa a estudar algumas coisas, você fica meio tentando imaginar como vai ser o cenário. Eu fico imaginando Jesus vindo e como se nós fôssemos um pisca-pisca, sabe? Na Terra. Aqueles que são de Jesus vai ter tipo... Assim, né? Isso é a minha vai estar visível. Visão do texto que eu leio ali, né? Você vai estar visível, né? Então, assim, por quê? Porque você começa a ler e você começa a criar, sabe?
não um novo ensino, mas na sua mente ali santificada, você começa a criar algumas imagens em relação do que você acha e como que pode ser. Mas sempre entendendo, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso adquirir sabedoria de Deus. Porque hoje tem duas palavras que as pessoas têm medo, é quando fala de conhecimento e sabedoria. Ah, não, mas eu não estou nem preocupado em conhecer. Não, mas você tem que conhecer. Porque você só desfruta do que você conhece. Não adianta você vir diante de mim e falar assim, ah, cara, eu oro, eu gosto de falar de Jesus, eu não gosto de ler a Bíblia. Seu evangelho é falso. Não existe. Sem sombra de dúvida, o seu evangelho é falso. Porque se o seu evangelho não tem a verdade de Deus, as doutrinas bíblicas, não é o evangelho de Deus, é qualquer outra coisa. E esse Deus que talvez a pessoa está fazendo menção em nome da igreja evangélica não é o Deus da Bíblia. Talvez seja o Deus de qualquer outro lugar, menos o Deus triuno das Escrituras. E outro ainda vai ser facilmente enganado. Sim. Né? Você estava falando aí da volta da igreja, né? Sim. Jesus buscando a igreja. O pastor Ivani teve aqui, ele compartilhou algo muito, mano, que assim, que é muito forte. Ele falou, mano, quando Jesus voltar, ele vai tirar a igreja dele de dentro da igreja. Sim. É que eu estou falando. É a igreja invisível que só Jesus enxerga dentro da igreja visível. O que nós enxergamos hoje é o quê? A igreja visível. Ou seja, nós aqui somos a igreja, porque a igreja não é o singular. A igreja é o plural, é o coletivo. A igreja é a multiforme, ou seja, são pessoas, não é um indivíduo. Então, dentro dessa igreja visível, né, Deus vai arrebatar os seus. E aí ele é pré, né? Eu vi que ele falando que ele é pré. No segmento dele tem as duas fases, né? E tá tudo bem, não tem problema. Mas qual que é o pensamento dele? É que a igreja verdadeira vai ser tirada. Está dentro da igreja. Exatamente. A igreja está dentro da igreja, irmão. Essa é a realidade. Agora sim, a gente tem que saber... outro assunto legal pra gente ver. Mas aí tem que ser um episódio só para isso. Porque alguns, na real, né? Porque demanda muito tempo e assim... E mais para explanar também o que pensa, né? Porque se for detalhe por detalhe, a gente fica aqui. Mas vai ter oportunidade para isso, né? Vem muitas novidades por aí, então não vai faltar. Tem uns negócios bons aí para tem próximo semestre. Chegando. Então, o que nós precisamos frisar é isso. Existe a igreja visível, é aquela que nós fazemos parte, que nós nos relacionamos, que nós conseguimos ver. E existe a igreja verdadeira, a igreja de Jesus, que será essa que ele vai tomar para si, que ele vai arrebatar. Então, às vezes você fala assim, cara, mas você não acha que as mensagens podem ser duras, que as pessoas podem se sentir julgadas? A preocupação das pessoas estão tão no campo emocional que tudo machuca hoje. Tudo é muito duro. Tem que ter amor, mas o amor de Deus é como? Você acha que o amor de Deus não tem justiça? É verdade. Aqui até é uma das facetas, né, do amor é a justiça. Porque não tem como você amar sem ser justo. Só que hoje eu tenho que medir palavras às vezes. Não falando de palavras ofensivas, de você... Não, mas pecado é pecado e o pecador é o pecador, ele precisa ouvir a verdade. Não é que vai vir pela dor, isso não existe, isso não está na Bíblia. Sabemos que algumas pessoas vêm pela dor porque são decisões e consequências dos seus pecados. Porém, nós precisamos entregar o recado completo. O evangelho tem que ser pregado de forma correta. A gente não pode suavizar, Daniel. Não, cara, mas eu vou falar isso para aquela pessoa. É engraçado que quando é no meio do corpo, né, no meio da igreja, aí quer rodar no manto, aí quer entregar a profecia, aí diz que foi tomado por variedade de língua, aí não tem timidez nenhuma. Aí faz coisas que talvez outrora não fazia, mas para fazer o principal. Né? Aí ora pelo enfermo, que o enfermo tem que ser curado, mas não prega o evangelho, pô. Porque assim, entre uma pessoa ser curada e uma pessoa ser salva, precisa que aquela pessoa seja salva. Porque a pessoa pode ser curada e morrer e ir para o inferno. Agora, se aquela pessoa foi salva e ele morreu, morreu salvo. Morreu salvo. Então, às vezes, nós damos ênfase demasiada para alguns aspectos, né, da Bíblia, para alguns dons especificamente, né, e deixamos de fazer o principal, que é entregar o recado de Deus. E o recado de Deus não vai vir... eu vou chegar na cabeça de alguém e colocar a mão aqui, receba a inteligência. Não vai ser assim. Olha, receba a Bíblia. Receba o livro. Dá a Bíblia de presente para você. Né, medite nesse livro. Né,
dia e de noite, entendeu? Seja forte e corajoso, porque vai vir dificuldade, vai vir situações adversas, e você precisa estar aqui, ó, fundamentado. É a instrução de Paulo para Timóteo, né? Nós falamos lá. Ele narra o cenário dos dias que viriam, dias, né, difíceis e virão, vai ter isso, ali focando no tipo de pessoas que estariam nesse tempo, e dá instrução para ele. Porém, você vai precisar o quê? Da palavra, da escritura, né? Porque ela é apta, ela é poderosa para convencer, para mudar, sabe? E nós precisamos ter a visão clara. Porque uma vez que você conhece a palavra de Deus e você está em pleno, né, desenvolvimento para conhecer mais de Deus, Daniel, você vai, quando chegar diante desses dias, né, que as pessoas vão querer ouvir somente o que é bom, o que é agradável, você fala, ah, caramba, eu acho que, talvez não chegou ainda, mas eu acho que tem alguma coisa diferente aqui, viu? Porque a fala das palavras de Jesus está desagradando as pessoas. Tem fala que não é o que diz, está aqui, ó. Tá Está em escrito. vermelho aqui, algumas Bíblias está em vermelho, foi Jesus que disse. Jesus, quando os discípulos da acho que chega da ressurreição, dos vivos, dos mortos, como vão ressuscitar, Jesus fala o que para eles? Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E hoje as pessoas conhecem tudo, menos a Escritura e o poder de Deus. Mas querem operar milagres, querem expulsar demônios, querem fazer um monte de coisas. Pautada no quê? Então, é o que eu sempre costumo falar para as pessoas que eu tenho acesso para poder ter conversas, né, em relação à escritura. O que nós precisamos hoje é conhecimento bíblico, que produz em nós não uma altivez de espírito e uma disputa de querer ser melhor que o outro. Porque se esse é o coração, cara, nem se aprofunde. Mas se é para servir o próximo, se doe o máximo que você pode.